Boa noite, meu povo! Pontualmente às 20 horas, horário do Brasil, 19 horas aqui nos Estados Unidos. E hoje essa live promete ser muito boa. Deixa eu ver aí quem tá chegando. Porta Inbox, Manuela! Agora eu tô te vendo por aqui. Vendo o pessoal chegando aí. Hoje nós vamos falar aqui sobre vistos. Oi, Lari! Vamos falar aqui sobre vistos e imigração em geral. Para isso eu tô trazendo o Dr. Igor Escobar, ele já tá aqui, vou chamar ele agora aqui pra entrar na live. E espero... Oi, Débora, tudo bem? E espero que vocês tenham trazido as dúvidas de vocês aí. Quero saber cadê o pessoal do mapa, vamos lá, que tem pergunta aqui, pessoal que não é do mapa, vocês aí que estão querendo mais informações, vamos a um profissional, tá bom? Eu sempre trago informações aqui para vocês, mas sempre deixando claro de que eu não sou advogada. Então, eu trago sempre informações com fins educacionais apenas, tá? Vou convidar o doutor. Vamos lá, tá entrando. Oi, Virginia. Então, vamos tirar. Saber se vocês estão com as perguntinhas anotadas. Oi, boa noite, Igor, tudo bem? Olá, doutora, muito boa noite. Como é que você está? Um prazer aqui. Ele já tá me chamando de doutor, não sou. Oh. O doutor é você. É o costume, é o costume, Fabiana, né? É o costume. Aqui a gente, né, é tantas formalidades. É que está chamando todo mundo de doutor. Que muitas vezes a gente vai falando desse jeito, mas é isso aí. E aí, se apresenta aqui para o meu pessoal. O pessoal já está aqui, ó, entrando. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, a Martinha aí, muito boa noite, aí sempre acompanhando a gente. Pessoal, então, primeiramente, né, queria agradecer aqui a oportunidade aqui que a Fabiana, né, me convidou aqui para poder participar dessa live com ela, né? Então, né, sempre importante aí, né? A gente sempre valoriza muito aí os parceiros que estão sempre nos chamando para poder passar informações, trazer informações aí para todo o público. Então, né, sempre destacando essa nossa gratidão. Meu nome, então, conforme a Fabiana comentou, né, meu nome é Igor Escobar, sou advogado. Nosso escritório, né, a Escobar Law International, fica localizado aqui na cidade de Goiânia, Goiás. Atuamos na área da advocacia internacionalista, na advocacia internacional e migratória. Né, o nosso escritório aí, né, já está em plena efetividade aí desde 2016. Mas eu atuo com vistos desde 2007, né? Estou aí atuando com vistos aí desde a época que, para pedir visto, tinha que, escrever ali na caneta, preencher o formulário na caneta. Aí foi da minha época. Foi da minha época. Exatamente, era complicado. Então, né, a gente já traz aí realmente um histórico, a gente já carrega aí realmente, né, uma bagagem muito grande, né, desde esse período aí de 2007 para cá, né, a matemática que me derruba, né, que nem o pessoal fala, mas eu acho que já é uns 15 anos, mais ou menos, né? Então, trabalhando... É o tempo que eu tô aqui nos Estados Unidos, que completa esse mês, inclusive, 16 anos. 16 anos. É isso aí, exatamente. Então, 15, 16 anos aí, trabalhando com visto. Então, né, a gente pode aí, modéstia à parte, dizer que temos, sim, um grande histórico nesses processos de vistos há bastante tempo. Também, né, tenho orgulho aí, né, de estar relacionado no site da Embaixada dos Estados Unidos também, né, o site da Embaixada dos Estados Unidos, ela, né, promove ali, ela relaciona ali alguns advogados ali de acordo com os distritos consulares e estamos aí relacionados aí no site da Embaixada dos Estados Unidos, o que nos dá também igualmente aí bastante credibilidade, né, nos dá realmente chancelando, né, o nosso conhecimento, nossa credibilidade no processo. E atendemos todo o Brasil, atendemos os Estados Unidos, né, nos mais diversos tipos de vistos, seja ali, né, naquele visto mais simples, o visto de turista, seja ali para o atendimento consular para um cidadão americano que está morando no Brasil, né, seja para alguém, né, que esteja morando nos Estados Unidos e precise também, né, de uma assessoria imigratória, uma assessoria advocatícia nesse sentido também. Então, né, temos uma gama, né, temos um portfólio aí realmente bastante robusto para poder atender, né, todas as pessoas aí que buscam, né, algum conhecimento, alguma orientação, né, na advocacia internacionalista, na advocacia imigratória. Perfeito. Eu vou aproveitar para o pessoal. Tem um pessoal novo entrando no meu Instagram aqui que eu venho notando nos últimos dias e também o seu pessoal aí, para situar todo mundo.
Eu sou Fabiana Campos, eu estou aqui há 16 anos, completando esse mês, 16 anos aqui nos Estados Unidos. Já sou cidadã americana, ou seja, passei por toda a rota que o imigrante passa aqui nesse país, que a gente começa ela pelo visto, depois do visto a gente vai para o Green Card temporário, Green Card permanente e daí a cidadania. Então, esse Instagram aqui é para ajudar com todas essas questões. Tudo que a pessoa precisa saber para se mudar de forma segura, planejada aqui para os Estados Unidos. E como a gente fala sobre todos os temas, o visto, eu diria que é a porta de entrada. É o que incomoda as pessoas, é a primeira coisa que as pessoas se preocupam ao vir para cá. Tanto que nós temos um módulo, o primeiro módulo do manual, do mapa que eu tenho, que é um produto digital que eu tenho, é sobre visto. Indico o Dr. Igor Escobar por indicações de referências que eu tive de outros contatos que eu tenho. E por isso trouxe ele aqui. Vou trazer uma série de pessoas, mas aqui o Dr. Igor está sendo o primeiro advogado que eu estou trazendo aqui para esse Instagram. Pedir para o pessoal que está acostumado a fazer live comigo, ele já sabe. Eu gosto que vocês coloquem muitos coraçõezinhos para dizer que vocês estão gostando do conteúdo. E é coraçãozinho escrito, né? Aquele aqui da live não, é aquele que a gente digita mesmo, para a gente conseguir ver quem é que está colocando. E já vou avisando, o pessoal já sabe como funciona aqui também. Podem começar com as perguntas, a gente vai desenvolvendo de acordo com cada uma. E dessa forma a gente vai seguindo a live aqui, tá? Essa live aqui é para vocês. A gente quer contribuir da melhor forma que puder. Ninguém está aqui retendo conhecimento. O objetivo é realmente instruir e ajudar. E é por isso que tem duas pessoas aqui e um profissional aí, doutor Igor, trazendo informações pra gente. Primeira pergunta, doutor Igor, que aqui é assim. Opa, já é vamos lá. Como funcionava a questão de adiantar a data da entrevista? Costuma ser algo impossível ou sempre dá para conseguir? Então, inclusive, né, algumas semanas atrás, ou talvez já se completou um mês, a gente conseguiu acompanhar um grande problema que ocorreu nessa questão dos agendamentos, né? Então, eu vou primeiro alertar para depois explicar como que funciona esse processo. Então, aproximadamente um mês atrás, começou a surgir algumas consultorias assim do nada, né? Comercializando um processo de antecipação de agenda, antecipação, né, das entrevistas, onde eles hackeavam o sistema da embaixada e eles dessa forma conseguiam essas antecipações burlando o sistema. Nossa, eu não sabia disso. Né? Foi um rolo, foi um negócio muito problemático. Pois bem, né, as pessoas elas estavam procurando essas empresas, contratando essas empresas, e no final das contas, né, claro que o governo americano não deixa nada passar, o governo descobriu, né, o que estava ocorrendo, e conseguiu identificar as empresas que estavam fazendo isso, e pior, conseguiu identificar as pessoas que estavam burlando, né, o sistema dessa forma, cancelando as suas entrevistas, né, e, né, bloqueando o sistema, né, do agendamento dessas pessoas. Então, né, a grande maioria dessas pessoas que contrataram esses serviços tiveram seus sistemas bloqueados por um período de 30 dias e também acabaram perdendo as suas antecipações e perderam também os agendamentos que eles tinham, que tinham realizado. Né, infelizmente, né, a gente acredita que a consequência disso não será apenas, né, o seu cancelamento da entrevista ou perder a data da entrevista, mas, né, com certeza, né, os Estados Unidos eles, né, são muito criteriosos, são muito corretos com tudo, né, e como eles, né, descobriram que havia esse hackeamento do sistema, essa forma de burlar o sistema, a gente pensa que, infelizmente, essas pessoas terão os seus processos afetados também, por quê? Procuraram o jeitinho, procuraram a forma esperta, né, de fazer a coisa. Acabaram sendo inclusas aí na confusão, né? Digamos. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente, contrataram empresas aí que, né, acreditaram que eram empresas, né, idôneas e tudo, né? Mas a gente pensa que vai acabar tendo essa consequência com isso aí. Tem muito isso no meio, eu percebo, sabe? Lidando com o meio de advogados em si, tem muito isso, gente. É uma questão de... Tem que saber com quem vocês estão falando. Tem muita coisa errada aí nesse meio. Tem muito rolo, tem muita gente fazendo coisa errada, tem muita gente prometendo algo. Tem muito advogado aqui nos Estados Unidos, inclusive, prometendo coisas que eles já sabem que lá na frente não vai funcionar.
É lamentável, infelizmente. Então, é por isso que eu tô assim, dou minha peneiradazinha devagarzinho, porque eu sei como é que isso funciona. Alguém aqui, doutor Igor, perguntou, dando entrada no EB2NW, via consular no Brasil como faz para transferir para ajustar o status? Deixa eu falar uma coisa. O doutor Igor vai dizer aqui pra gente quais são os tipos de visto que ele trabalha, para que vocês possam fazer perguntas referentes ao tipo de visto, tá? Vamos lá, doutor Igor, quais são os tipos aí, em geral, que você trabalha? Então, os vistos mais conhecidos mesmo, de fato, assim, a grande demanda do escritório, sem sombra de dúvidas, é o visto de turista, né? É o que dá mais, é realmente o que dá mais volume no escritório, mas também atuamos aí com visto de estudante, né? Com visto de noiva, atuamos aí também com processo de green card por relações familiares. Damos seguimento no processo do visto de trabalho aqui no Brasil, porque o visto de trabalho aí se inicia nos Estados Unidos, normalmente aí com o escritório de advocacia nos Estados Unidos igualmente, vistos para artistas, vistos religiosos, né? De fato, aqui no escritório, para ser bastante, né, assim, é mais fácil a gente falar quais vistos que a gente não trabalha. Que não faz, que seriam os EBs, então. Isso, exatamente. Tudo que começa com EB, vocês não fazem. Exatamente. Os vistos EBs, né, que tem realmente esses Employment-Based Visas, né, são os vistos que não trabalhamos aqui, mas claro, né, temos aqui cliente que entra em contato conosco, ele não fica sem atendimento, né? De fato, a gente redireciona para o profissional adequado, obviamente, né? Então, assim, podemos... Entendi. Eu já tenho visto, vou em março. Qual que é o primeiro passo para eu tentar me legalizar? Eu acho aí que essa pergunta tá bem ampla, né? Uma coisa de cada vez, digamos assim. Como é que você responderia? Eu teria minha maneira de responder isso aqui. Mas então, deixa eu te ouvir. De fato, você tem que entrar nos Estados Unidos com um propósito que é daquele visto, né? Se você está entrando nos Estados Unidos com um propósito dúbio, né? Um propósito que não é de acordo com aquele visto, isso aí já pode ser um fator complicador para você, mas é claro, né? A gente também não vai dizer que, né, não vou tampar o sol com a peneira para falar que isso não acontece. É claro que isso acontece. Você ir para os Estados Unidos com visto de turista, você não está errado. Se você vai para os Estados Unidos para fazer network, conhecer pessoas, procurar, né, estruturar, procurar meios de se regularizar nos Estados Unidos, né? Então é importante, de fato, você ir para os Estados Unidos para conhecer, né, você realmente vê se é aquilo mesmo que agrada a você, se é aquilo mesmo, né, que é interessante para a sua vida, né? Então, tudo isso é importante. Então, o primeiro passo, de fato, é você explorar as suas possibilidades, né? Muitas vezes você pode conseguir alguém, né, dependendo das suas qualificações, né, alguém que lhe contrate, né, como um funcionário de alguma empresa. Às vezes você se apaixona também, né? Uma pessoa se apaixona por você, você pode também, né, casar nos Estados Unidos com uma cidadã ou cidadão americano, por exemplo. E isso acontecer. Né? Isso, exatamente. Então, já acontecendo várias vezes, na verdade. Exatamente. Então, na verdade, a nossa orientação aqui, né, qual que é o primeiro passo, né, para você se regularizar nos Estados Unidos? É manter-se legal nos Estados Unidos. Não deixar passar, não ficar em overstay, né, procurar estar sempre por dentro das questões legais, né? Então, o primeiro passo é procure um advogado para poder orientar você. Você está sempre tendo conhecimento dos caminhos que você pode seguir. Isso que é o mais importante. E nisso eu quero acrescentar no que você disse. E eu falo isso lá no mapa pra gente. Antes mesmo de você pensar assim, vou para os Estados Unidos com visto de turista, principalmente para quem tem intenção de ficar, tá? Tô falando com essas pessoas. Existem, doutor Igor tá aqui para me confirmar, mais de 180 tipos de vistos e variações diferentes, tá? O que eu vejo muita gente pecando é que a pessoa acha aquilo que eu achei há 16 anos atrás, quando vim para cá. Você acha que só existe visto de turista, você acha que só existe visto de estudante. O que eu aconselho é, procurem se informar através de uma consulta, sim, consulta com um advogado. É uma coisa que, na minha opinião, se você quer saber mais e quer saber se preparar, vale a pena pagar por uma consulta. Por quê? Uma consulta com o advogado trazendo a sua situação, não é a do colega, não é a do vizinho, não é a do amigo, a sua situação. Doutor, eu tô com essa situação assim, assim, assim. Aí o advogado vai te perguntar, e o que você tem? Me fala mais um pouco de você para eu ver que linha a gente segue disso aqui.
Baseado no que você está me dizendo, ok, você pode tomar essa rota. Você chega na consulta achando que só tem uma rota, você sai de lá sabendo que você tem 6 possibilidades diferentes, por exemplo, que você sequer imaginava antes de conversar com o advogado. Então, essa é a importância. E outra, no manual, no mapa eu trago todas as possibilidades, digamos assim. Só que aí você sabe, ok, sei de tudo isso. Agora, deixa eu falar com o advogado para eu saber minha situação. Eu casada, com filho, sem filho, com tantos anos de experiência. Para mim é o quê aqui? E é aí a importância do advogado. Então, antes mesmo de vocês se jogarem, quem já tiver se jogado, tratem de ficar legal. Mas quem não tiver ainda, pesquise antes. É antes, o negócio começa no Brasil, gente. Exatamente. Só para acrescentar, né? Aqui tem uma pergunta da Débora. Se eu quiser trazer alguém do Brasil para trabalhar ou morar comigo aqui na Flórida, ela mora na Flórida, eu preciso legalizar essa pessoa ou ela pode vir e ficar com visto de turista? Então, como ela mesma falou, né, que a intenção é para vir para morar e trabalhar, né? O visto de turista não tem essa finalidade, né? Então, né, para a gente se resguardar aqui quanto à informação legal, de fato, o propósito do visto de turista não é esse. Então, se ele vai para os Estados Unidos com essa finalidade e permanece, né, dentro dessa categoria, dentro desse status de visto, automaticamente ele estará, né, irregular nos Estados Unidos. Exatamente. Ou seja, o certo no caso dela aí não é trazer a pessoa como turista, é tentar ver quais são os meios que ela pode dar para essa pessoa antes mesmo de chegar nos Estados Unidos. O correto seria esse. Sei lá, através de uma contratação, de um sponsorship, de alguma coisa que ela pode fazer para essa pessoa ainda estando no Brasil. Porque provavelmente ela terá 6 meses aqui e terá que voltar. Para não ficar irregular, é isso que vai ter que acontecer. Correto. A gente precisa ver qual que é a situação dessa pessoa que quer trazer, se é uma cidadã americana, né? Qual que é a relação familiar entre essas pessoas também, né? Qual que é a pessoa especificamente eu conheço. E no caso dela, sim, ela é uma cidadã americana. Então. Cidadão americano, aí vai, porque eu sei porque é o meu caso. Cidadão americano, por lei, você pode trazer, você pode aplicar para o green card para sua mãe, para o seu pai e para os seus irmãos de primeiro grau. Esse é o ponto. E se não é nenhum desses casos, você pode sponsor alguém de fora, mas tem todo um processo aí de trás. De novo, necessário um advogado para cuidar disso. Alguém disse mas o pessoal diz que no próprio site do consulado dá para adiantar. Se ficar entrando todo dia e verificando as existências. Eu já ouvi isso também. Isso procede? Isso, exatamente. Apenas para finalizar, inclusive, até aquela primeira informação, né? Depois desse problema aí, as pessoas acabaram vendo, né, como que funcionava de fato, né? Então, a forma de você monitorar e antecipar as datas é exatamente isso. Você acessando o sistema, né? E olhando diariamente, monitorando diariamente, né? Igual aqui no nosso escritório, né? A gente tem uma equipe que, de fato, fica por conta apenas disso, né? Monitorar o sistema diariamente, procurar antecipar, buscar uma melhor data. Então, nós estamos aqui sempre fazendo essa busca, né? De fato, é bastante difícil, é bastante árduo, né? Um dia de cada vez, muitas vezes demora para a gente conseguir essa data, né? Então, né, a palavra-chave no momento é paciência, né? Realmente é muita paciência, aguardar o seu lugar na fila, né? A gente tem visto também que muitas vezes esse desespero, né, de muitos clientes aí de querer antecipar, né, a data, né, buscando uma data o quanto antes, né, muitas vezes isso não tem refletido positivamente em alguns perfis. Então, né, é muito importante trabalhar o perfil. Hoje, o que a gente fala, né, a pessoa quer aplicar para um visto de turista, né, antigamente, antes da pandemia, a gente fazia um processo hoje e a pessoa já ia na entrevista na próxima semana, daqui 10 dias. Hoje, a pessoa ela tem a oportunidade de trabalhar esse perfil, né? Fala assim, olha, sua entrevista vai ocorrer daqui 6 meses, faz isso, vamos trabalhar, foca na melhora do perfil, né? Faça uma viagem, muitas vezes, hoje, né, a gente tem batido muito nessa tecla, pessoal, vamos viajar, né? Se você quer um visto de turista, né, você tem que ter um perfil de turista, né? E qual que é o perfil de turista? É aquela pessoa que é viajante, né? Muitas vezes pode parecer óbvio, né? Mas é isso mesmo, né? Então, assim, se você tem um tempo de espera, né, faça uma viagem.
Aí muitas vezes um cliente vira para mim e fala assim, ah, mas se eu viajar, eu não vou ter dinheiro para viajar para os Estados Unidos. Fala assim, olha, mas às vezes essa viagem vai ser o diferencial para você conseguir o visto. O seu visto ele vai ter validade de 10 anos. Se você não conseguir viajar de imediato para os Estados Unidos, você pode juntar o dinheiro e viajar depois ainda. Né? Então, né, às vezes o desespero é o grande fator que impede a pessoa de ter um visto. Então, hoje a gente tem como trabalhar o perfil. Isso que é o bom, né? A gente sabe, a gente entende que as pessoas estão desesperadas, querem seus agendamentos o quanto antes, mas hoje é importante trabalhar o perfil, amadurecer o perfil, é muito importante. Aqui tem alguém dizendo, essa aqui eu já vou responder. Se eu for como turista e conseguir uma empresa para me contratar, eu consigo trocar o visto para trabalho? Sim, consegue. Se você estiver aqui como turista e do nada encontrou aí alguém que fala assim, eu quero você porque minha empresa não vive sem você, tá? Consegue contratar e tá tudo resolvido. A parte mais difícil é conseguir quem te contrate, mas conseguindo, tá tudo resolvido. Exatamente. Essa pergunta aqui eu sabia até o mês passado. Vamos ver a atualização aqui. Com visto de turista, podemos levar cachorro de estimação? Temos 2 cachorrinhas e vamos em janeiro. As normas atuais, exatamente, porque tinha trocado, né, recentemente. Exatamente. Olha, eu inclusive vi essa pergunta aqui, né? E hoje eu estou aqui sem a minha assistente aqui para dar uma olhadinha, porque de fato essa questão de pet é uma coisa que eu procuro evitar aqui no escritório, viu? Vou ser bem sincero quanto a isso aí, porque é bastante burocrático, a gente geralmente até, né, orienta o cliente a buscar até uma clínica veterinária especializada nesse assunto para poder fazer a documentação, que é bastante burocrático. Mas, né, respondendo a pergunta dela, sim, com visto de turista, é possível ela viajar assim com o pet dela, não tem problema. O único problema é que, né, pelo menos há alguns meses atrás, né, estava tendo aquela restrição por conta, né, da regra da questão da raiva, né, nos Estados Unidos. Mas que eu soube seria até julho. Eu não sei o que aconteceu de julho para cá. Essa parte eu não sei dizer se teve alguma atualização. Até julho não podia. Exatamente. Então, né, isso aí eu vou ficar devendo, mas ela pode mandar um direct pra gente que a gente, né, eu passo a informação para ela, né, sem problema algum. Tranquilo. Mais atualizada, né? Aqui a perguntou, o que fazer quando a assessoria, entre aspas, não fez a assessoria decente, você perde o dinheiro. Perdeu o dinheiro. É isso. É muito importante você procurar uma consultoria aí, né? A gente sempre procura falar, né? Visto, pessoal, né? Visto é coisa de advogado. Pode parecer, né, que é uma coisa assim, não, vou procurar uma agência de viagem e tal. Pessoal, o processo do visto, por mais simples que seja, ele é um processo legal. Existe uma série de nuances, existe uma série de detalhes. Aqui vira e mexe, né, com perdão da palavra, eu sempre pego aqui um monte de, né, cagada aqui de consultorias que não entendem do negócio, que estão há pouco tempo no mercado, né? Então, a gente está sempre ressaltando aqui, né? Procure um advogado internacionalista, procure um advogado de imigração. O próprio site da embaixada tem uma relação de advogados que eles indicam, né, para poder, né, prestar consultorias dos mais diversos tipos de vistos, dos mais diversos tipos de imigração, né? Se vai procurar uma consultoria, né, também não vou falar que há consultorias muito boas no mercado também, mas procure, né, referências, procure saber há quanto tempo. E com referência, né? Exatamente. Quanto tempo está no mercado, né? Se a pessoa tem visto, né? Também é muito importante. Se a pessoa tem visto, às vezes a pessoa nem visto tem, né? Então, pessoal. Nossa Senhora, eu não tinha pensado. A pessoa nunca foi nos Estados Unidos e está trabalhando com visto, né? Então, assim, é importante, pessoal, né? Conversar com a consultoria, conhecer a consultoria, mas é claro, né? A gente sempre diz aqui, visto é com advogado. Por mais que possa parecer uma coisa simples, o que a gente mais pega aqui, né, realmente são situações onde, né, por falta de conhecimento, por inocência, a pessoa, porque o problema muitas vezes não é a pessoa ter um visto negado, Fabiana. Muitas vezes é qual o motivo daquela negativa, o resultado daquela negativa, né? O que a gente mais vê hoje aí é consultoria falando para a pessoa mentir, para a pessoa omitir informações. Pessoal, o governo dos Estados Unidos, a mentira, a omissão de informações é crime nos Estados Unidos. Se você é pego na mentira, se você é pego na omissão, né,
você não tem apenas um visto negado, você tem um banimento dos Estados Unidos. Não adianta, aí que eu estou tentando 3, 4 vezes meu visto aqui e eu não consigo. Ah, você mentiu em algum processo? Ah, é porque uma consultoria falou para mim que não era para falar isso e tal, que não sei o quê. Você olha, né? Infelizmente, você tem um banimento dos Estados Unidos. Muitas vezes o banimento, ele pode ser um banimento, né, temporário ou às vezes até um banimento permanente. Muitas vezes eles nem falam para a pessoa continua ali tentando visto. Só que, como a gente fala, já está com uma red flag naquela pessoa por conta de algo que foi feito lá atrás. Tem esse detalhe. Isso leva à próxima pergunta aqui, ó. É verdade que o agente consular pode acessar seus perfis nas redes sociais durante a entrevista? Eles são super xeretas. Eles acessam tudo. Eles veem as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Então, hoje, né, independente de estar aberto ou não, tá bom, pessoal? Ah, mas o meu Instagram ele é fechado. Mesmo assim, ele vai conseguir ver? Vai sim. Eu até brinco aqui que o Mark lá, e o Mark, que é o dono do Facebook, e o governo americano, eles são, ó, parceiros ali. Ixi, nossa, eles têm acesso a tudo. Então, por isso que a gente diz, pessoal, hoje, rede social é extremamente importante. Ah, eu não gosto de usar rede social, eu não tenho rede social, né? Eu sempre digo aqui, pessoal, quando você conhece alguém que não gosta de rede social, qual que é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Quando alguém vira para você e fala assim, eu não tenho rede social, né? A primeira coisa que passa pela sua cabeça é, essa pessoa tem rolo, tá escondendo alguma coisa, né? Você acha que não passa isso na cabeça deles também? É claro que passa, tá? Por mais que a pessoa, de fato, ah, mas eu realmente não gosto. Fala, tudo bem, se você não gosta, então aprende a gostar. Porque hoje, pessoal, rede social, né, é o que realmente vai botar a sua cara pro mundo. Seja para sua vida social, seja para sua vida profissional. Hoje é tudo, tá? Então, rede social, utilize com inteligência, né? O que eles querem ver para um visto de turista, né? Eles querem ver ali se você tem um perfil de turista, se você é uma pessoa sociável, se você é uma pessoa que passeia, né? Se você, né, tem uma vida social ativa, né? Qual que é a sua situação profissional? Hoje a gente vê muitos empresários aí, né, que não tem nem Instagram para a empresa dele. Ué, como assim? Fala só, então, né, você não quer vender o seu produto? Para você vender o seu produto, você precisa estar nas redes sociais, né? Muitas vezes você é uma pessoa que tem um currículo acadêmico robusto, um currículo acadêmico interessante. Você não tem ali um LinkedIn. Pessoal, o LinkedIn é fundamental, é importantíssimo hoje. O LinkedIn nos Estados Unidos, no Brasil, o LinkedIn, na verdade, não é tão popular. Mas nos Estados Unidos, né? É tudo, né? É a porta de entrada. Exatamente. Você está numa carreira profissional ou buscando, ou almejando uma carreira profissional nos Estados Unidos sem ter um LinkedIn. Simplesmente não tem como, por mais que você não queira. Entretanto, é muito comum que muitos americanos, de fato, não tenham nenhuma rede social e não gostem de ter. Acontece também, conheço vários assim. Mas isso é a característica mais de americano do que de brasileiro. E até isso dá para entender quem tem esse perfil de não querer redes sociais de fato e quem não tem temporariamente, exclui o perfil ou coloca o perfil privado. Mas assim, se isso é o caso de algumas pessoas, hoje em dia, eu falo e repito, tudo que você põe online está online, é de conhecimento público. E não adianta se iludir achando que você está ali fazendo uma coisa privada. Mesmo que você crie um perfil com outro nome ou qualquer outra coisa, isso está associado ao seu nome, de qualquer maneira. Quem tem dupla cidadania e foi como, eu não sei como é que o pessoal pronuncia isso em português, ESTA, consegue visto turista ou F1 no passaporte brasileiro? Perdão. Eu não sei como é que chama aí no Brasil. É o ESTA, né? A gente fala ESTA aqui também. Isso, exatamente. Exatamente. Desculpa, é porque eu acabei não compreendendo a pergunta. Teria como repetir, por favor? Sim. Quem tem dupla cidadania e foi com esta, consegue visto turista ou F1 no passaporte brasileiro? Bem, no caso, se você tem um passaporte europeu, né, que eu imagino que seja o caso, e você tem o ESTA, e você for pedir um visto F, né, que é o visto de estudante, você pode pedir tanto no passaporte europeu quanto no passaporte brasileiro, tanto faz, porque de qualquer forma o visto F
tem que ir lá passar pelo procedimento da entrevista, então não é uma coisa automática igual ao ESTA, né? Agora, se você for pedir um visto de turista, né, sendo que você tem um passaporte europeu, porque você não pode omitir informações. Então, se você está pedindo... Peraí, que chegou a comunicação errada. Você foi falando, se você for pedir um visto de turista com ESTA, qual que é a diferença de ser lá e de ser no Brasil? Foi essa que travou aí na hora que você falou. Ah, sim. Bem, primeiro, se você vai solicitar um visto de turista e você tem uma dupla cidadania, você tem que informar isso no formulário 10.160. E aí que mora a grande contrapartida de ter um passaporte europeu. Porque o passaporte europeu, né, ele te, né, de uma certa forma, dá, né, esse ESTA, onde você pode ir para os Estados Unidos com essa autorização de viagem e permanecer por até 90 dias nos Estados Unidos. Agora, quando você vai pedir um visto de turista com passaporte brasileiro, tendo dupla cidadania e tendo direito ao ESTA, a primeira pergunta que eles vão fazer para você quando você for tirar esse visto de turista é: o que você vai fazer nos Estados Unidos por mais de 90 dias? O que justifica uma viagem de mais de 90 dias nos Estados Unidos? Porque se você tem direito ao ESTA, por que você está buscando um visto de turista? Então, é a grande questão que mora aí, né? A contrapartida, né, que a gente vê muitas... Verdade, né? Uma coisa não casa com a outra, né? A gente vê muitos clientes que têm dupla cidadania com esse problema. Fala assim: Igor, eu quero ficar nos Estados Unidos por mais de 90 dias e eu não consigo, porque assim, como que eu vou explicar para o oficial o que eu tenho para fazer nos Estados Unidos por mais de 90 dias? É complicado. Então, é a grande contrapartida, né, do ESTA aí, essa situação. Não casa. A Laura tá perguntando, Laura, você perguntou sobre visto EB2, o doutor Igor não trabalha com nenhum EB, tá? Isso. Só pra vocês saberem, eles têm parceiro e tudo, mas não especificamente trabalham, então a gente tá colocando as perguntas em outra direção. Tem possibilidade de abrir mais vagas no consulado esse ano ainda? Ouviu alguma coisa sobre isso? Ok, só finalizando a última resposta, mas é possível sim ter um visto de turista, mesmo tendo um passaporte europeu, tá? Ainda assim é possível, não existe nenhum impedimento, é só ter como provar, né, o que você vai fazer além desses 90 dias. Mas beleza. Quanto à agenda, de fato, né, assim, a esperança é a última que morre. Né? A gente espera, né, que de fato eles abram disponibilidade. Mas de fato tem sido bastante difícil, tá? A gente tem monitorado, a gente tem conseguido de pouquinho em pouquinho aqui antecipar uma pessoa ou outra, mas as pessoas elas têm que pensar o seguinte, né? Os consulados eles estão sobrecarregados de processos. Por quê? Porque, pessoal, assim, voltando àquele histórico, né, que eu trabalho com isso desde 2007, naquele período ali de 2009 até meados de 2012, o dólar, pessoal, estava super baixo. Então, eles estavam aprovando visto, assim, a rodo. Eu me lembro que na época, ali nessa época de 2010, 2012, a gente ficava surpreso quando alguém tinha visto negado. Falava assim, meu Deus, essa pessoa tem visto negado. Como assim? Né? Como assim ter visto negado? A gente ficava surpreso. Então, o que está acontecendo? Essa galera de 10 anos atrás está renovando o visto hoje. Então, você pensa, a demanda que está tendo de processos de renovação de visto. O pessoal não está dando conta. Eles estão trabalhando. Eu estive numa conferência semana passada, Fabiana, da Embaixada dos Estados Unidos lá em São Paulo. Não sei se o pessoal aí chegou a visualizar. Até postei, inclusive, lá no meu Instagram o seminário deles. E eles falaram exatamente disso. Falaram assim, pessoal, a gente está trabalhando até final de semana, porque é tanto passaporte para a gente renovar que, assim, realmente a agenda está cheia. Agora, possibilidade tem de abrir? Tem que olhar diariamente, acompanhar todo dia, né, a agenda. Você junta isso com a questão de que a gente teve pandemia há 2 anos atrás e que também aqui nos Estados Unidos o pessoal, a mão de obra não deu conta, além de não dar conta em si, foi diminuída por conta da pandemia, então tem um acúmulo enorme aí de processo para ser liberado e isso tá empurrando, já vem 2 anos aí. Essa é outra questão também. Fora que, por conta da pandemia, muita gente, não só do Brasil, do mundo inteiro, visualizou a possibilidade de vir para os Estados Unidos por ter visto, tecnicamente, assim, a performance dos Estados Unidos durante a pandemia, né? Então, tem esse ponto também. Aqui alguém falou, é verdade que o agente pode até autorizar o visto, mas se
por acaso alguma coisa tiver deixado ele com dúvida, ele vai deixar uma marca no passaporte para a imigração dar uma checada quando chegar nos Estados Unidos? Eu nunca ouvi falar disso, honestamente falando. Bem, não é uma marca no passaporte, né? Mas assim, muitas vezes ele pode deixar uma observação, sim, né, para os oficiais imigratórios, para poder ali, quando você chegar nos Estados Unidos, né, eles poderem fazer uma filtragem maior, né, ver realmente. Uma nota no sistema entre eles mesmo. Isso, exatamente. Por exemplo, muitas vezes a pessoa falou ali na entrevista que ia para Orlando. E aí, quando vai para os Estados Unidos, chega lá em Los Angeles, né? Aí o oficial vai perguntar, uai, meu amigo, lá no consulado você falou que é para Orlando. O que você está fazendo aqui do outro lado do país? Né? Então, né, assim, existe uma comunicação interna, sim. Agora, assim, não é uma nota ali no passaporte nem nada, não. Alguma nota no sistema. Fomos para os Estados Unidos e o doutor nos ajudou muito. Passamos fácil na imigração. O Robert está dizendo aqui, ó. Oh, beleza, é isso aí, show de bola. Muito obrigado, pessoal. Graças a Deus, né, a gente aí fazendo um trabalho aí de excelência aí sempre. Eu acho que a Laís também, eu não sei se é a sua cliente, para tirar o visto pela primeira vez, para preencher o formulário, o certo é fazer uma consultoria. Eu falo isso o tempo inteiro aqui. O tempo inteiro. Faria sozinha? O meu foi feito, mas eu não aconselho. Não é porque eu fiz que eu aconselho que os outros façam, porque existem situações e situações. O meu caso foi assim, um negócio que até hoje eu não entendo. Tinha acabado de me formar, eu era 20 e poucos anos de idade, fui aprovada, mas eu não aconselho, porque estando aqui 16 anos, eu vejo todos os tipos de casos, eu tenho todos os tipos de amigos, sei que todas essas pessoas chegaram aqui e como vivem. Então, eu sempre falo, não façam visto sozinha. É possível? Sim, é possível. Tá tudo lá online, mas fazer, não faria. Então, eu aconselho que façam sim. São épocas diferentes, né, Fabiana? Na sua época, exatamente. Hoje, é tudo muito diferente, né? O processo é diferente, a análise é diferente. É impressionante, Fabiana, impressionante mesmo o tanto de gente que chega aqui no escritório, que fez o processo sozinho, né? E por causa de uma coisa pequenininha, né? Teve o visto recusado. Né? Porque achou que entendia do processo. Eu gosto de colocar caso concreto aqui, Fabiana. Né? Para mim, talvez o caso assim, que mais me chocou aqui foi uma situação de uma dentista que me procurou, né? Ela tem um escritório, ela tem uma renda fantástica, tudo muito bom, tá? E ela tem um namorado nos Estados Unidos, né? Ela tem um namorado nos Estados Unidos e o namorado dela falou que entendia do negócio e tal, que não sei o quê. Beleza. Eles fizeram... Preencho, tipo assim, né? Não, vamos lá, eu preencho, tá tudo certo. Vou tentar o visto aqui de turista para você. Pois bem, né? Ela me procurou depois que já teve o visto negado. Aí eu virei para ela e falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu pedi um visto de turista falando que eu ia para uma cidade, eu até esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade do interior da Califórnia. Tipo assim, uma coisa nada a ver, tipo Sana, alguma coisa assim. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí o oficial perguntou para ela, falou assim, olha, né, o que você vai fazer nessa cidade? Eu vou passear lá. Falou assim, olha, mas você vai ver alguém lá? Ela, não vou ver ninguém, não. Você conhece alguém nessa cidade? Não conheço ninguém nessa cidade. Falou assim, mas então me fala alguma coisa que você vai fazer nessa cidade, porque até o oficial não conhecia, nem eu conheço esse lugar. Nossa. Aí ela, não, é porque me indicaram esse lugar para passear. Aí o oficial virou para ela e falou assim, olha, eu estou negando seu visto e ainda estou colocando uma observação aqui no sistema que você é mentirosa, que você está mentindo para mim. Então, além dela ter o visto negado, ela muito provavelmente tomou um misrepresentation, né, que é o banimento dos Estados Unidos. Né, uma pessoa com perfil fantástico e acabou pagando caro, né, por achar que é uma coisa simples. É porque para o americano, ele simplesmente está aqui, eles não têm a visão que a gente que está no Brasil tem. Eu vou botar minha cidade mesmo e tá tudo certo. É a mesma coisa quando a gente fala para o americano. Por exemplo, os americanos não entendem esses processos pelos quais os imigrantes passam. Na cabeça deles, eles nasceram americanos, ponto. Não tem que passar por um green card, para ir com a cidadania, para poder um visto, para chegar em outro país. Eles querem viajar para o Brasil, eles vão lá no lugar que tem que fazer, faz o visto e vai para o Brasil. Eles não passam pelo que a gente passa no Invest. Então, para um americano fazer uma coisa dessa, na cabeça dele, ele pensou assim, vou preencher aqui o formulário. Você acha que ele pensou que o fiscal ia pensar que ali não era um lugar turístico?
nem cogita, eles nem entendem como é que funciona. Americano não entende mundo de imigrantes. Só dar essa novidade aí para vocês. Eles Exatamente. não quando a gente fala. Eu me casei com americano. Eles não entendem esses processos. Eles não entendem nada disso. Então, ela errou aí. Cadê aqui? Eu vi uma pergunta aqui. Aqui é um assunto, eu acho delicado esse assunto. A possibilidade de asilo quando se tem 2 filhos americanos de 3 anos e 1 ano que não falam português. Bem, nesse caso, seria uma situação de asilo humanitário. É bastante complexo mesmo, porque para você pedir um asilo, você tem que comprovar que você está sofrendo uma perseguição, né, nos Estados Unidos de acordo com o seu grupo social. Né? Então, não é uma situação de, não quero voltar para os Estados Unidos porque minha vida lá vai ser ruim. Não. Vou falar assim, você não consegue um asilo por esses meios. Né? Então, o fato dos seus filhos não falarem português, isso para eles é irrelevante. E assim, de fato, né, um pouco... isso aí, com certeza, eu imagino pelo menos que um juiz vai questionar isso. Falar assim, mas se você é criado por uma mãe que é brasileira, como que você não sabe português, né? É possível? É possível. Eu conheço situações assim, mas sem dúvida é o mínimo das pessoas que acabam acontecendo isso, tá? Então, cada caso é o caso. Asilo tem que consultar com o advogado que entenda minuciosamente do processo. Porque asilo, pessoal, né? Não é todo mundo que consegue, não. Tá? A maioria, inclusive, não consegue, para ser sincero. Pois é, porque as pessoas esquecem. Quando você fala asilo, em outras palavras, você está dizendo: eu não posso morar para o Brasil porque eu fui perseguida de alguma forma. Entendam que se vocês pedem asilo, nunca mais na vida de vocês podem pisar os pés no Brasil. Você aí que tem família, filho aqui, achando, eu vou entrar através de um asilo, depois eu resolvo. Não tem resolução. Você não pode entrar de volta no país, até onde eu sei. Por quê? Porque você aplicou justamente porque o país significava um risco, né, para a pessoa. Então, é como o doutor está falando. A pessoa que for fazer esse processo para você, não é só aplicar. Tem que entender minuciosamente do que está fazendo. Porque senão, lá na frente, a conta chega. E quando o asilo é concedido, uma coisa que muita gente não sabe, né? Quando o asilo é concedido, porque primeiro o asilo é concedido, né? Os Estados Unidos autorizam você a permanecer ali no país até eles verificarem se você se você pode ter um green card, se você tem um green card, depois você tem uma cidadania, mas enquanto você estiver no processo de asilo, né? Você está falando para o governo americano que você está sendo perseguido no Brasil, né? Aí você vira assim, agora eu quero que... Aí é concedido o asilo. Beleza, Estados Unidos te dá o asilo. Aí você fala assim, agora eu quero que minha mãe me visite aqui nos Estados Unidos. Eles não sabem se sua mãe vai para os Estados Unidos para matar você. Eles não sabem se sua mãe está perseguindo você. Né? O asilo, pessoal, né? Os Estados Unidos está te protegendo, até da sua família. Nossa, muito sério. Isso é muito sério. Nós nunca viajamos para fora do país. É difícil conseguirmos o visto para turista? Volto a dizer. Consultoria, trazer sua situação. O fato de você nunca ter viajado para fora do país não significa que só consegue visto para os Estados Unidos quem viajou para fora. Isso é um quê a mais. Só que aqui, a pessoa que perguntou, Contact Credit Master. Essa é a importância de você conversar com um advogado. Trazer a sua situação, pagar por uma consultoria. Gente, nem tudo eu acho que vale a pena pagar. Uma coisa que eu acho que vale a pena pagar é consultoria com advogado. Vocês entenderam? Eu falo muito com muitos de vocês aqui por direct. Vocês sabem disso. E eu dou minha opinião real. Se você quer tirar um visto, você está em dúvida, e principalmente se você souber de mais possibilidades, converse com uma pessoa. Com uma pessoa capacitada para isso. Aquela 1 hora ali que você sentou, não sei quanto tempo ou quanto custa, não sei. Aquele período ali pode mudar a sua rota. Aquilo pode ser a definição entre você viajar e não viajar para os Estados Unidos. Então, exatamente. É um caso aqui que não pense essa pessoa que por não ter viajado fora do país você não pode ter visto. Você tem pode ter muitas outras coisas. Com o que é que você trabalha? Qual que é o seu histórico? Qual que é isso? Qual que é aquilo? O advogado vai falar com você sobre isso. E baseado nisso, ele vai te dizer, a rota é essa aqui.
Ou se não, não. Realmente, diante do que a gente conversou, melhore em tais aspectos e aí volte aqui para mim novamente. Tem isso também. Às vezes Uhum. você pode chegar no advogado e seu perfil não está pronto. O advogado vai te dizer, olha, não está pronto hoje, eu preciso disso e disso, te espero daqui a tanto tempo, aí não sei como é que se desenrola. Mas é Cada importante a consultoria. Cada caso é um caso, tá? Nunca se compare com outras pessoas. Ah, fulano conseguiu assim, assim, assado. Sim, mas o caso dele era diferente do seu, né? Cada perfil tem os seus detalhes, cada perfil é analisado, né, de uma forma individual, tá? Então, né, é importante, né, deixar essa ressalta aí. Então, por isso a importância realmente, né, de consultar um advogado, né, analisar o perfil, né, Isso. de uma forma bem minuciosa, porque, né, de fato, né, assim, por exemplo, essa questão de viagem aí, a viagem é um que a mais? É um que a mais, mas, né, não é obrigatório, dependendo do seu perfil, né, beleza, né, às vezes... Estado para fora do país antes de visto. Nunca tinha saído do Brasil para nada. Aliás, um dos motivos que eu queria era conhecer, era conhecer outro país fora o meu país. Nunca tinha viajado. E meu visto foi aprovado. Agora, é isso que ele está falando aí. A importância da consultoria tá aí. A importância é essa, definir. Porque por mais, ó, o doutor Igor está aqui, tira as dúvidas de vocês, vocês podem ter uma ideia geral, né? Ah, tudo bem, essa dúvida esclareceu. Mas ainda assim, vocês têm um perfil e cada um tem o seu. Ó, eu vou para a última pergunta aqui antes de liberar, porque eu deixo meus convidados certinho no tempo que a gente combina, eu não passo, tá? Ó, essa vai ser a última. Depois de casar no Brasil com americano, qual é o visto aplicado e quanto tempo depois pode iniciar o processo? Então, a pessoa está no Brasil e casou com um americano no Brasil. Ok. Isso, exatamente. Bem, nesse caso aí, né, seria através de um visto K3, né? A gente pode solicitar, né, o CR1 para você, né, onde a gente ingressa, né, com o I-130, né, junto ao USCIS. Só que o problema aqui é que você vai ter que aguardar o processo no Brasil, né? Muitas vezes é mais fácil você, né, se você não tivesse casado, né, ainda estado como noiva, você poderia ter solicitado um visto K1 que é muito mais rápido, né? E aí você vai para os Estados Unidos, casa no período de 90 dias, né? E permanece e aguarda o processo de regularização nos Estados Unidos, né? Então, nesse caso, você vai ter que aguardar no Brasil. E é um processo que, infelizmente, pode acabar demorando, né? Os Estados Unidos ainda está, né, com algumas pendências. Dias para trás eles até falaram que já eliminaram toda a fila de visto de imigrante, né? Você não sei de onde que eles tiraram isso, mas tudo bem, eles postaram lá, né? Mas assim, ainda está com uma demanda muito alta, né? De fato. E é um processo aí que pode demorar em torno aí de um ano e meio, mais ou menos. O visto de noiva, né? 4, 6 meses aí já estava resolvido. Ótimo, ótimo. Gente, eu quero pedir para vocês mais uma vez colocarem os coraçõezinhos aqui, escreverem, que eu quero que o doutor Igor veja, que vocês receberam ele muito bem, gostaram da live. É assim que vocês vão dizer se gostaram ou não. Quero agradecer aqui pelo tempo do doutor Igor com a gente. Trouxe ele aqui para vocês conhecerem ele um pouquinho mais. Eu sempre trago as pessoas aqui para que vocês consigam conhecer na prática, entender como é que a pessoa trabalha. Porque com uma conversa aqui a gente consegue sentir muita coisa. E é por isso que eu trago aqui todos os profissionais. Aí, ó, minha galera já sabe. Aqui os corações para você aí, ó, doutor Igor. Maravilha. Vários. São vários e o povo presta atenção. O povo pega referência, sim. Eu só vou botar um comentário aqui que alguém falou, que eu sou correspondente bancária e o esposo é administrador de empresa. O advogado da consultoria pediu para fazermos uma viagem que seja para a Argentina, pois somos de Santa Catarina. Eu não vou nem deixar o doutor Igor responder. O que está acontecendo aqui o advogado, provavelmente baseado no seu perfil, te sugeriu isso. Deve ter um motivo aqui por trás e tudo mais. Não sabemos. Mas aqui volta só a destacar a importância de vocês terem uma consultoria por conta disso. Olha o tanto de coração aí para você, ó. Oh, maravilha, muito maravilha. Obrigada. Contato do doutor Igor. Quem precisar, pode pedir pelo direct aqui. Quem tá dentro do meu manual, ele é uma das pessoas que eu indico, tá? E é isso. Aos poucos eu tô aqui trazendo, indico mais de um, posso trazer mais de um, claro. Tem vários profissionais, vocês veem com quais vocês se identificam mais. Mas eu gosto de trazer pessoas com referência, trazer pessoas que vocês estão aqui conhecendo, sabendo como é que funciona. Com certeza, o doutor Igor aí, quem eu indicar, vai dar um atendimento VIP. Tenho certeza. Com certeza.
E é isso, gente. Doutor Igor, muito, muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, fica aí ao seu critério. Bem, pessoal, mais uma vez, né, agradecendo a oportunidade, agradecendo aí o tempo também da Fabiana aí. Muito obrigado aí por nos convidar aí para essa parceria, para participar aqui dessa live, trazer conhecimento aí para todo mundo, né? Reforçando mais uma vez, né, pessoal, visto, pessoal, é com um profissional competente, né? A gente sabe que tem sido, ultimamente, é um mercado muito prostituído, esse mercado de vistos, mas é importante consultar um advogado credenciado, habilitado, qualificado, né? Vai procurar uma consultoria? Há consultorias, sim, qualificadas, habilitadas também, mas procurem saber profundamente. Pergunta se a pessoa tem visto, pergunta se ela já foi nos Estados Unidos, né? Pergunta, né, o histórico dela, quanto tempo tem no mercado, procura referências. Da mesma forma, advogados, o próprio site da Embaixada dos Estados Unidos tem a relação de advogados lá para vocês consultarem. Então, pessoal, tem muita gente boa no mercado, né? Procure referências, procure conhecer a sua assessoria. É muito importante. E, pessoal, muito importante, isso é um alerta da Embaixada dos Estados Unidos que eu fui na conferência na última semana. Não mintam no processo, né? Sejam sempre verdadeiros. Na semana passada eu ouvi uma frase que, né, me marcou, é uma coisa muito simples, mas me marcou profundamente. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. É. Exatamente. Jeito certo, essa é boa. Ó, alguém que deu um elogio aqui, ó. Fabiana maravilhosa, doutor Igor um gatão. Oh. Ó, obrigado. Aqui que vai te chamar, tá? E é isso, gente. Quem precisar do contato, vocês sabem que vocês estão em casa aqui, é só pedir. Doutor Igor, obrigada pela sua presença. E até a próxima aí, ó. Quem precisar do doutor Igor, ele tá às ordens aí para vocês, tá bom? Boa noite para todo mundo, hein? Valeu. Nada, tchauzinho.